Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo. O objetivo desse vídeo aqui hoje é o objeto e método de estudo de direito administrativo. Estabelecer o objeto do direito administrativo é delimitar o âmbito do seu estudo, é identificar quais as relações jurídicas disciplinadas por esse sub-ramo do direito público interno. Podemos afirmar que o objetivo do direito administrativo tem variado no espaço e no tempo. A variação do objeto do direito administrativo no espaço pode ser creditada à diversidade de ordenamentos jurídicos, pois cada país produz o seu próprio direito interno. Por sua vez, a variação no tempo se deve à própria modificação da forma de exercer a atividade administrativa. Com efeito, inicialmente, a atividade da administração pública no Brasil abrangia apenas aspectos da segurança interna e externa e de alguns serviços essenciais, e hoje também compreende aspectos de intervenção no domínio econômico-social. Enquadrar o direito administrativo como sub-ramo do direito público não significa afirmar que todas as relações jurídicas disciplinadas pelo direito administrativo são regidas exclusivamente por normas de direito público. A propósito, podemos citar um contrato de locação de um imóvel tendo o poder público como locatário. Tal contrato é regido predominantemente por normas de direito privado, mas também sofre influxo de regras administrativas. Nesse sentido, a Lei 8.666, de 1993, artigo 62, parágrafo 3, inciso 1 do Código Civil, o artigo 58, prevê que se aplicam aos contratos privados celebrados pela administração naquilo que couber as chamadas cláusulas exorbitantes, alteração e rescisão unilateral, fiscalização, aplicação direta de penalidades e etc., que são típicas do regime do direito público. Feitas essas ponderações, podemos afirmar que o objeto do direito administrativo são as relações jurídicas por ele disciplinadas, quais sejam: A. As relações internas entre os órgãos e entidades administrativas. B. As relações entre a administração e os seus agentes, quer sejam regidos pelo Estatuto Funcional ou pela CLT. C. As relações entre a administração e os seus administrados, quer sejam predominantemente de direito público ou de direito privado. D. As atividades administrativas exercidas por prestadores de serviços públicos delegados, além do seu objetivo durante sua evolução. Os métodos de estudo do direito administrativo também foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Na sua origem na França, os doutrinadores se limitavam à compilação das leis existentes e à sua interpretação com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos, formando o que ficou conhecido como escola exegética, legalista, empírica ou caótica. Atualmente predomina na doutrina o critério ou método científico de estudo do direito administrativo, marcado pela preocupação em definir e sistematizar os institutos específicos e princípios informativos desse ramo de direito. Escola exegética, legalista, empírica ou caótica. Em suas origens, na França, o direito administrativo tinha por objeto apenas a interpretação das leis administrativas e atos complementares, que abrangiam matérias concernentes à organização do poder executivo e das pessoas jurídicas públicas, as relações entre administração e administrados, as limitações da liberdade e propriedade, ao domínio público e privado do Estado, as obras públicas, a prestação de serviços excepcionais quanto à saúde, instrução e educação pública, meios de comunicação, transporte em geral e a jurisdição administrativa. A doutrina se limitava a compilar as leis existentes e a interpretá-las, com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos, formando a chamada escola exegética, legalista, empírica ou caótica, para o qual o direito administrativo era compreendido como sinônimo de direito positivo. A mesma orientação era adotada no direito privado em decorrência do respeito aos grandes códigos, em especial o Código Napoleão, de 21 de março de 1804, considerado imutável e sagrado. Entre outros, pertenciam à escola exegética o Barão de Gerando, Marcarel, Foucault, de Cormenin, Dufour e do Croc, Batby, os quais influenciaram no direito brasileiro do Império o jurista Pimenta Bueno, para que o direito administrativo limitava-se
ao complexo de princípios práticos e de leis positivas de um povo, que no contexto imperial era representado pela Constituição. Muitas críticas foram opostas ao critério legalista, pois o que se percebia era que o direito administrativo não se esgotava nas leis e regulamentos administrativos. Na percepção de que o direito tem uma extensão muito mais ampla, pois compreende os conceitos e princípios produzidos pelo lento e dificultoso labor científico dos juristas, expostos e fundamentados nos tratados doutrinários e nos repercutórios de jurisprudência. A ciência jurídica é um conjunto de princípios e não pode consistir apenas em comentários materializados na legislação positiva. Direito administrativo e ciência da administração. É um segundo momento. Observa-se uma ampliação do objetivo de estudo do direito administrativo, procurando-se fixar os princípios informativos de seus institutos, mas aliando-se a isto o estudo da ciência da administração, que envolveu matéria de política administrativa e não matéria jurídica propriamente dita. Tal orientação de unir o direito administrativo é a ciência da administração foi seguida na Itália, principalmente Federico Persico e Lorenzo Meucci, na Espanha, por Vicente Santamaria de Paredes e em Portugal por Guimarães Pedrosa. Em seguida, dada a influência dos próprios doutrinadores italianos, Carlo Francesco Ferraris, Altrain Cavagnari e Orlando, e dos alemães Lorenz von Stein e Loeng. Separou-se a matéria relativa à ciência da administração. Tal fato se deu em decorrência do crescimento do seu objeto de estudo, pois, na segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, o Estado teve que intervir na ordem social para solucionar os problemas econômicos gerados pelo Estado liberal. Sentiu-se a necessidade de separar essa atividade do Estado de gerência na ordem social da sua atividade de natureza jurídica. Ficou para o direito administrativo a atividade jurídica do Estado, tendo por objeto a tutela do direito, com exceção das funções legislativa e jurisdicional, e para a ciência da administração, a atividade social, incluindo as várias formas de ingerência positiva e direta do Estado de poder, nas áreas da saúde, educação, cultura, economia, previdência e assistência social. Esta divisão justifica-se, pois a matéria que constitui objeto da ciência da administração é aquela concernente à valoração das interferências do Estado na ordem econômico-social, abrangendo os aspectos da utilidade e oportunidade dessa atuação. O direito administrativo, por seu turno, é complexo de normas e princípios jurídicos que regem a organização administrativa em seus vários aspectos, bem como as relações da administração pública com os particulares. Sobre certo aspecto, o direito administrativo sofreu uma redução em seu objeto, porque toda a matéria concernente à política administrativa, envolvendo estudos sobre utilidade e conveniência de uma ou outra forma de atuação do Estado na ordem social, ficou confiada à ciência da administração, que não faz parte do currículo dos cursos jurídicos, integrando a ciência política. Aliás, no que diz respeito à ciência da administração, há duas tendências. Uma, seguindo o sistema europeu continental, inclui essa matéria entre as ciências políticas, estudando a administração sob o aspecto de sua oportunidade, conveniência e adequação aos fins estatais, voltados para a intervenção na ordem social. Outra, porém, própria do sistema anglo-saxão, não considera a ciência da administração como ciência política, mas baseada fundamentalmente em fator técnico. O seu objeto é o estudo da função administrativa, incluindo o planejamento, a execução e o controle. Em ambas as hipóteses, a ciência da administração é autônoma em relação ao direito administrativo. Critério ou método técnico-científico de estudo do direito administrativo. À medida que se reduziu o objeto do direito administrativo, as matérias de natureza jurídica, a sua construção doutrinária passou a ser feita de forma muito mais sistemática e científica, com a preocupação de definir os seus institutos específicos e princípios informativos. Tal trabalho científico foi desenvolvido, em grande parte, com a contribuição dos juristas alemães, dentre os quais Carl Friedrich Gerber, G. Meyer, S. Harvey, Loeng e especialmente Otto Meyer.
é verdade que esse último doutrinador citado foi influenciado pelo direito francês, tendo publicado em 1886 o livro Direito Administrativo Francês, divulgado na Alemanha a legislação e a doutrina que a França adotava na época. Contudo, seu trabalho foi sensivelmente enriquecido pelo cunho científico, que lhe imprimiu, atribuindo ao direito administrativo instituições jurídicas próprias diversas das pertinentes ao direito civil. A sistematização doutrinária do direito administrativo alemão, baseada em método técnico jurídico, estava dessa forma afastada da orientação seguida pela escola legalista, que adotava o método exegético. Com a mesma orientação científica, cita-se na Itália Orlando Enrico, Érico Pressuti, Oreste Renalete, Attilio Bruniati, Frederico Camel; na França, Maurice Hauariot, Henri Bettelemy, Léon Dugait, Gaston Gese e Roger Bonnard. Interpretação do direito administrativo. O estudo da hermenêutica das normas, atos e contratos administrativos não foi fixado ainda as regras básicas da aplicação desse novel ramo do direito público interno, o que nos leva a utilizar quase que exclusivamente da hermenêutica civilista em matéria administrativa. O direito administrativo não é imune, em linhas gerais, à aplicação analógica das regras do direito administrativo, do direito privado. No entanto, sendo um ramo do direito público, nem todos os princípios da hermenêutica do direito privado lhes são adequados. A diversidade de seu objeto, a natureza específica de suas normas, os fins sociais a que elas se dirigem, o interesse público que elas visam sempre a tutelar, exigem regras próprias de interpretação e aplicação das leis, atos e contratos administrativos. A interpretação do direito administrativo, além da utilização analógica das regras do direito privado que lhe for aplicável, tem que considerar especialmente três pressupostos. Primeiro, a desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Segundo, a presunção de legitimidade dos atos da administração. Terceiro, a necessidade de poderes discricionários para a administração atender ao interesse público. Quanto ao primeiro pressuposto, enquanto o direito privado repousa sobre a igualdade das partes na relação jurídica, o direito público assenta em próprio inverso, qual seja o da supremacia do poder público sobre os cidadãos. Dada a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais, assim dessa desigualdade originária entre a administração e os particulares, resultam inegáveis privilégios e prerrogativas para o poder público, privilégios e prerrogativas que não podem ser desconhecidos nem desconsiderados pelo intérprete ou aplicador das regras e princípios desse ramo do direito. Sempre que entrar em conflito, o direito do indivíduo e o direito da comunidade deve prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial da administração é o bem comum, e as leis administrativas buscam como regra assegurar essa supremacia do poder público sobre os indivíduos enquanto necessária à consecução dos fins da administração. Ao aplicador da lei compete interpretá-la de modo a estabelecer o equilíbrio entre os privilégios estatais e os direitos individuais, sem perder de vista aquela supremacia. Em relação ao segundo princípio, sempre presente ao intérprete é o da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Essa presunção, embora relativa, juris tanto, acompanha toda a atividade pública, dispensando a administração da prova de legitimidade de seus atos. Presumida esta, caberá ao particular provar o contrário, até demonstrar cabalmente que a administração pública agiu fora ou além do permitido em lei, isto é, dissimulada sobre a forma de abuso ou com ilegalidade flagrante ou com desvio de poder. O terceiro princípio, necessidade de poderes discricionários para a administração atender o interesse público, é o de que a administração pública precisa e se utiliza frequentemente de poderes discricionários na prática rotineira das suas atividades. Esses poderes não podem ser recusados ao administrador público, embora devam ser interpretados restritivamente quando colidem com os direitos individuais dos administrados. Reconhecida a exigência legal da discricionariedade administrativa, cumpre ao intérprete e aplicadores da lei delimitar seu campo de atuação, que é o de interesse público, a finalidade pública, o bem público, o interesse da comunidade, o que demarcar o poder discricionário da administração. Ultrapassando esses limites, o ato administrativo descamba
para o árbitro e o próprio direito administrativo lhe nega validade, por excesso ou desvio de poder. Assim, adverte Santi Romano que as normas administrativas devem ser interpretadas com o propósito de reconhecer a outorga do poder legítimo, a administração, e ajustá-la às finalidades que condicionam a sua existência e a sua utilização. Os princípios do direito civil são trasladados para o direito administrativo por via analógica, ou seja, por força de compreensão e não por extensão. A analogia ou interpretação analógica, por compreensão, diferencia-se da interpretação extensiva. Aquela pressupõe que o caso já está compreendido na regulamentação jurídica, entrando no sentido de uma disposição. Se bem que fuja a sua letra, a interpretação extensiva aplica-se quando um caso não é contemplado por disposição de lei. A analógica admissível no campo do direito público é aquela que permite aplicar o texto da norma administrativa, a espécie não prevista, mas compreendida no seu espírito. A interpretação extensiva é a que estende um entendimento do direito privado, não expresso no texto administrativo, nem compreendido no seu espírito, criando norma administrativa nova. Sistema de controle jurisdicional da administração. Por sistema de controle jurisdicional da administração, o sistema administrativo entende-se o regime adotado pelo Estado para a correção dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo poder público, em qualquer dos seus departamentos de governo, visando fiscalizar, sanar, anular ou revogar atos ilegítimos ou ilegais perpetrados pela administração pública. Foram desenvolvidos dois grandes sistemas de controle que podem ser adotados pelos Estados em todos os níveis de governo, esfera federal, estadual, distrital e municipal. O do contencioso administrativo, ou sistema francês, o sistema judiciário, ou sistema de jurisdição única, sistema inglês. O que caracteriza o sistema é a predominância da jurisdição comum ou da especial, e não a exclusividade de qualquer delas, para o deslinde contencioso das questões afetadas à administração. Não se sujeita à apreciação judicial os denominados atos políticos. Sistema do contencioso administrativo ou sistema francês. Inicialmente, cumpre apontar que o Brasil não adota esse sistema, o qual tem origem na França, no final do século XVIII. Nesse sistema, a dualidade de jurisdição. A Revolução Francesa, 1789, imbuída de liberalismo e ciosa da independência dos poderes, pregada por Montesquieu, encontrou âmbito propício para separar a justiça comum da administração, com o que atendeu não só ao desejo de seus doutrinadores, como os anseios do povo, já descrente da ingerência judiciária nos negócios do Estado. Separam-se os poderes e extremando os rigores da separação. A Lei 16, de 24 de 8 de 1790, dispôs: as funções judiciárias são distintas e permanecerão separadas das funções administrativas. Por um lado, há a jurisdição administrativa responsável por resolver os conflitos e demandas de interesse da administração. De outro lado, o Poder Judiciário é incumbido de solucionar os demais litígios que emergirem no meio social e que não repercutem em interesse direto da administração. No contencioso administrativo, os atos praticados pela administração pública subordinam-se com exclusividade junto à jurisdição especial administrativa, que, na França, possui como órgão supremo o Conselho de Estado. Assim, todos os tribunais administrativos sujeitam-se diretamente ou indiretamente ao controle do Conselho de Estado, que funciona como juízo de apelação, juge d'appel, como juízo de cassação, juge de cassation, e, excepcionalmente, como juiz originário e único de determinados litígios administrativos, juge de premier et dernier ressort, pois que dispõe de plena jurisdição em matéria administrativa. Na organização atual do contencioso administrativo francês, o Conselho de Estado, no ápice da pirâmide de jurisdição especial, revê os métodos das decisões como Corte de Apelação dos Tribunais Administrativos, denominação atual dos antigos Conselhos da Prefeitura e dos Conselhos do Contencioso Administrativo das Colônias, e como instância de cassação, controla a legalidade das decisões do Tribunal de Contas, do Conselho Superior de Educação Nacional e da Corte de Disciplina Orçamentária, Lei de 25 de 9 de 48. Embora caiba à jurisdição administrativa, o julgamento do contencioso administrativo, ensemble
des litiges qui peut faire naître activité de administration. O sistema do contencioso administrativo francês é complicado na sua organização e atuação, recebendo por isso mesmo adaptações e simplificações nos diversos países que o adotam, tais como a Suíça, a Finlândia, a Grécia, a Turquia, a Iugoslávia, a Polônia e a antiga Tchecoslováquia, embora guarde em linhas gerais a estrutura gaulesa. Portanto, as demandas de interesse da administração se resolvem internamente no seio da própria administração. Raras são as ocasiões em que as demandas de interesse da administração serão analisadas pelo Poder Judiciário. Como? A. Demandas provenientes de atividades públicas de caráter privado. B. Demandas que refiram à própria propriedade privada. C. Conflitos que resolvam questões de Estado e capacidade das pessoas de repressão penal. As decisões emanadas no sistema do contencioso administrativo também fazem coisa de julgado material, tornando-se definitivas, ou seja, insuscetíveis de recurso. No sistema francês, existe uma dualidade de jurisdição, a comum e a administrativa. É o chamado contencioso administrativo, em que se veda o poder judiciário comum de conhecer os atos da administração pública, pois estes estão sujeitos à chamada jurisdição especial do contencioso administrativo. Sistema de jurisdição única ou sistema inglês. É o sistema adotado pelo Brasil, bem como é adotado pelos Estados Unidos da América do Norte, Bélgica, Romênia, México, entre outros países. A evolução desse sistema está intimamente relacionada com as conquistas do povo contra privilégios e desmandos da corte inglesa. Primitivamente, todo o povo de administrar é julgar, e julgar concentrava-se na coroa. Com o correr dos tempos, diferenciou-se o poder de legislar, parlamento, do poder de administrar, rei, mas permanecia com a coroa o poder de julgar. O rei era a fonte de toda a justiça e o destinatário de todos os recursos dos súditos. O povo sentia-se inseguro de seu direito, dependente, como permanecia da graça real nas apreciações de suas reclamações. Continuaram as reivindicações populares e em atendimento delas criou-se o Tribunal do Rei, King's Bench, que, por delegação da coroa, passou a decidir as reclamações contra os funcionários do reino, mas o fazia com a chancela real. Tal sistema era ainda insatisfatório, porque os julgadores dependiam do rei, que o podia afastar do cargo, e mesmo ditar-lhes a reformar-lhes as decisões. Logo mais passou o Tribunal do Rei a expedir em nome próprio ordens, writs, aos funcionários, contra quem se recorria, e mandados de interdições de procedimentos administrativos legais e arbitrários. Dessas decisões tornaram-se usuais os writs of certiorari, para remediar nos casos de incompetência e ilegalidades graves. O right of injunction, remédio preventivo destinado a impedir que a administração modificasse determinada situação. E o right of mandamus, destinado a suspender certos procedimentos administrativos arbitrários, sem se falar no right of habeas corpus, já considerado garantia individual desde a Magna Carta, 1215. Do Tribunal do Rei, que só conhecia e decidia matéria de direito, passou-se para a Câmara Estrelar, Staatschamber, com a competência de matéria de direito, de fato e jurisdição superior sobre a justiça de paz dos condados, e de cujas decisões cabia recurso para o Conselho Privado do Rei, King's Council. E restava ainda a última etapa da independência da justiça inglesa. Esta veio de 1701 com o Act of Settlement, que desligou os juízes do poder real e deu-lhes estabilidade no cargo, conservando-lhes a competência para questões comuns e administrativas. Era a instituição do poder judicial, independentemente do legislativo, parlamento, e do administrativo, rei, com jurisdição única e plena para conhecer e julgar todo o procedimento da administração em igualdade com os litígios privados. L. Locke Meireles afirma que a Federação Norte-Americana é a que conserva na sua maior pureza o sistema de jurisdição única, o da jurisdição judicial control, que se afirma no rule of law, ou seja, na supremacia da lei. Nesse sistema, todos os litígios podem ser solucionados pela justiça comum, independentemente de terem origem no interesse da administração ou exclusivamente no
particulares. Mesmo que a administração já tenha proferido decisão sobre uma determinada matéria, aplicação de uma penalidade ou um concessionário de serviço público, imposição de multa particular, revisão de processo administrativo e etc., assegura-se aquele recorrer ao judiciário para novamente discutir a pretensão. Somente o Poder Judiciário tem a prerrogativa de proferir decisões recorríveis com força de coisa julgada material. Decisões proferidas pela administração pública não possuem caráter definitivo em relação aos particulares, as quais podem ainda buscar junto ao judiciário a alteração da decisão administrativa. Assim, no sistema inglês, há unicidade de jurisdição no judiciário, e a este cabe fazer a coisa julgada, independente da apreciação administrativa. Mas pode a administração realizar o controle da legalidade de seus atos? O Brasil adotou o sistema inglês, ou chamado também de jurisdição única, ou sistema de controle judicial. É importante observar a existência ou de pelo menos 3 hipóteses, em que se exige o exaurimento da via administrativa, como condição para acesso ao judiciário por previsão legal. A. Ações relativas à disciplina e às competências desportivas. B. O ato administrativo ou a omissão da administração pública que contraria súmula vinculante. C. Para se conhecer de habeas data. Questão 7, FCC. Cerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerando-a como o berço da disciplina. No rol de contribuições do direito administrativo francês, a prática atual do direito administrativo no Brasil, não é correto incluir o sistema do contencioso administrativo. Comentário. Pelo sistema do contencioso administrativo, também conhecido como sistema da dualidade de jurisdição, ou ainda sistema francês, observa-se que, ao lado da justiça do Poder Judiciário, o ordenamento contempla-se uma justiça administrativa. Tal sistema adota pela França e pela Itália, entre outros países, sobretudo europeus, apresenta juízes e tribunais pertencentes a poderes diversos do Estado. Ambas as justiças têm as decisões proferidas e revestidas pela res iudicata, de modo que a causa decidida numa delas não mais pode ser reapreciada pela outra. Faz-se coisa julgada, é desse aspecto que advém a denominação de sistema de dualidade de jurisdição, pois a jurisdição é dual, não medida em que a função jurisdicional é exercida naturalmente por duas estruturas orgânicas independentes, a justiça judiciária e a justiça administrativa. Então, o gabarito é correto. Sistema administrativo brasileiro. O Brasil adotou, desde a instauração de sua primeira república, 1891, o sistema da jurisdição única, ou seja, o do controle administrativo pela justiça comum. As constituições posteriores, 1934, 1937, 1946 e 1969, afastaram sempre a ideia de uma justiça administrativa coexistente com a justiça ordinária, consolidando uma tendência já manifestada pelos mais avançados estadistas do Império que se insurgiam contra o incipiente contencioso da época. A Emenda Constitucional 7, de 1977, estabeleceu a possibilidade da criação de 2 contenciosos administrativos, artigos 11 e 203, que não chegaram a ser instalados e que agora, com a Constituição de 1988, ficaram definitivamente afastados. A orientação brasileira foi aurida no direito público norte-americano, que nos forneceu um modelo para a nossa primeira Constituição republicana, adotado todos os postulados do Rule of Law e do Judicial Control. Essa filiação histórica é de suma importância para compreendermos o direito público brasileiro, especialmente o direito administrativo, e não invocarmos inadequadamente princípios do direito francês como informadores do nosso regime político-administrativo e da nossa organização judiciária, quando, nesses campos, só mantivemos vinculação com o sistema anglo-saxônico. Com a diversificação entre a justiça e a administração, é inconciliável o contencioso administrativo, porque todos os interesses, quer do particular, quer do poder público, se sujeitam a uma única jurisdição conclusiva, a do Poder Judiciário. Isso não significa, evidentemente, que se negue à administração o direito de decidir. Absolutamente não. O que se lhe nega é a possibilidade de exercer funções materialmente judiciais, ou judiciais por natureza,
é de emprestar às suas decisões força e definitividade próprias do julgamento judiciário, res judicata. Nesse ponto, a doutrina é pacífica em conhecer que o sistema de separação entre a justiça e a administração torna incompatível o exercício das funções judiciais. Não confunde com jurisdicionais, e tanto podem ser da administração como da justiça, por órgãos administrativos, porque isso não seria separação, mas reunião de funções, para a correção judicial dos atos administrativos ou para remover a resistência dos particulares às atividades públicas. A administração e aos administrados dispõem dos mesmos meios processuais admitidos pelo direito comum e recorrerão ao mesmo poder judiciário uno e único, que decide os litígios de direito público e de direito privado. Este é o sentido da jurisdição única adotada no Brasil. Conceito de direito administrativo. O conceito de direito administrativo depende dos critérios utilizados para a formulação do próprio conceito. Esses critérios são unitários, unidimensionais ou simples, mas podem ser conjugados pluridimensionais ou compostos, apoiando-se em pelo menos dois critérios. Observa-se que nenhum critério é suficiente, se tomado isoladamente, devendo eles ser combinados para se aproximar da ideia da função administrativa. Dentre os critérios unitários adotados destacados, os apresentados a seguir atenção, os critérios são amplamente cobrados pelas bancas examinadoras, em especial o SEBRASC. Então, critério legalista, escola legalista. Para os integrantes dessa corrente, o direito administrativo consiste na disciplina jurídica responsável pelo estudo das normas administrativas, leis, decretos, regulamentos de um determinado país. Essa definição peca por não esclarecer o que são normas administrativas e também por reduzir o direito administrativo a um amontoado de leis, deixando de fora o importante papel dos princípios jurídicos. Critério do Poder Executivo. Preceitua o direito administrativo como a disciplina jurídica das atividades do Poder Executivo. Essa noção também se revelou insuficiente, haja vista que a função administrativa também ser exercida pelos poderes legislativo e judiciário de forma típica. Ademais, o Poder Executivo, além das funções administrativas, exerce a função de governo, que não são objeto de estudo do direito administrativo. Critério do serviço público ou escola do serviço público. Surgiu na França, inspirada na jurisprudência do Conselho de Estado francês, que a partir do caso da menina Agnes Blanco, 1873, passou a fixar competências de tribunais administrativos em razão da execução de serviços públicos. Essa escola se desenvolveu em torno de duas concepções. A primeira, cujos principais expoentes são Dugait e Bonnard, considerado o serviço público em sentido amplo, abrangendo todas as funções do Estado, inclusive a judiciária, sem especificar o regime jurídico a que estas se sujeitam. A segunda, cujo nome mais destacado é o de GESE. Ao contrário, adotava o sentido estrito de serviço público para compreender apenas as atividades materiais exercidas pelo Estado para a satisfação das necessidades coletivas, desde que submetidas a regimes exorbitantes de direito comum. Qualquer que seja o sentido que se atribua à expressão serviço público, ela não serve para definir o objetivo do direito administrativo. E uma vez que o sentido amplo ultrapassa o seu objeto, e o sentido estrito deixa de lado matérias a ele pertinentes, o exemplo dos serviços públicos exercido parcialmente sob o regime de direito privado. Critério das relações jurídicas. Aponta o direito administrativo como conjunto de normas que regem as relações jurídicas entre a administração e os administrados. O critério é insuficiente porque há outras disciplinas jurídicas que também têm esse mesmo objetivo, a exemplo do direito constitucional e tributário. Ademais, essa noção deixa de fora as normas referentes à organização interna da administração, a atividade por ela exercida e a administração jurídica atiniente aos bens públicos. Critério teleológico ou finalístico. Assinar o direito administrativo como o conjunto de normas que disciplinam a atuação concreta do Estado para a consecução de seus fins públicos. Os temas serão tratados de forma mais abrangente no estudo da responsabilidade civil do Estado. Esse critério também peca por não definir quais as atividades que caberiam ao Estado por trazer à baila
a discussão sobre fins do Estado, cuja matriz ideológica adotada conduzirá a respostas distintas. Critério negativo ou residual. Sugere que o direito administrativo tem por objetivo as normas que disciplinam as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins públicos, excluídas a atividade legislativa e a jurisdicional, além das atividades patrimonial regidas pelo direito privado. Esse critério também padece das mesmas críticas atribuídas ao critério teleológico, por submeter o alcance do conceito à questão ideológica para fins públicos. Critério da administração pública. Afirma que o direito administrativo corresponde ao conjunto de princípios e normas que regem a administração pública. Esse critério visto isoladamente também é insuficiente, uma vez que existem regras de direito privado que também se aplicam à administração pública. Critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. Define o direito administrativo levando em conta o tipo de atividade exercida, a atividade jurídica não contenciosa e os órgãos que a exercem. Esse critério é apenas um desdobramento do critério da administração pública, já que leva em consideração a administração em sentido objetivo, atividade exercida, e subjetivo, órgãos do Estado que exercem a atividade administrativa. Critério da distinção entre atividades de autoridade e atividades de gestão, escola da puissance publique ou da potestade pública. Aqui faz-se uma distinção entre atividade de autoridade e atividade de gestão. Nas primeiras, o Estado atua como autoridade sobre as particulares, utilizando-se de prerrogativas próprias, ou seja, com supremacia sobre o particular. Enquanto nas atividades de gestão, o Estado atua em posição de igualdade perante os particulares, regendo-se pelo direito privado. Assim, somente as atividades de autoridade é que seriam regidas pelo direito administrativo. Esse critério sofre críticas porque exclui do âmbito do direito administrativo uma série de atos que são praticados sem prerrogativas públicas, como os atos negociais, que decorrem da vontade comum das partes e que também sofrem incidência de regras de direito público, quando uma das partes envolvidas é a administração. O conceito de direito administrativo na doutrina nacional, a doutrina nacional ora confere prioridade a um dos critérios apontados nos itens anteriores, ora tenta conciliar-los em um conceito mais amplo. L. Lopes Meirelles, por exemplo, conceitou o direito administrativo como conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar-se concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Já Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que o exercem. Maria Silvia Zanella de Pietro define o direito administrativo como o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins, de natureza pública. Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino definem o direito administrativo como conjunto de regras, normas e princípios aplicáveis à estrutura e ao funcionamento das pessoas e órgãos integrantes da administração pública, as relações entre estas e seus agentes, ao exercício da função administrativa, especialmente as relações com os administrados e a gestão com os bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público, ou seja, aplicados à relação jurídica em que a administração pública seja uma das partes. Por sua vez, para José dos Santos Carvalho Filho, o direito administrativo pode ser considerado como um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre estes as coletividades a que deve servir. Todos os conceitos anteriormente apresentados estão corretos, distinguindo-se nos critérios escolhidos pelos respectivos autores. Questão 8, FCC. Desenvolvida em fins do século XIX, o início do século XX, essa corrente doutrinária, inspirada na jurisprudência do Conselho do Estado francês, era capitaneada pelos doutrinários franceses Léon du Gait e Gaston Gese, aos quais buscavam, no dizer de Odette Medeouar, deslocar o poder de foco de atenção dos publicistas, partindo da ideia de necessidade, explicando a gestão pública como resposta às necessidades da vida coletiva. Estamos nos referindo à escola A, da administração social, B, da administração gerencial, C, do serviço público, D, da potestade pública, E, da pandectista.
Comentários. Letra A, errado. A escola da administração social é identificada habitualmente com a operacionalização das medidas sociais e com o processo de provisão de serviços sociais públicos, tendo como objetivo decisões e ações de outras instituições e grupos que operam na sociedade e que compartilham com o Estado a responsabilidade pela distribuição do bem-estar social. B, errado. A escola da administração gerencial considera o Estado uma grande empresa cujos serviços são destinados aos seus clientes, outrora cidadãos, possui foco na eficiência do serviço, na avaliação de desempenho e no controle de resultados, sendo consequência dos avanços tecnológicos e da nova organização política e econômica mundial, buscando tornar o Estado capaz de competir com outros países. Letra D. A escola de potestade, poder, domínio, tem a ação administrativa resultado de uma potestade que é reconhecida a pessoa jurídica enxergando-a como titular do poder. A doutrina não acolhe maior aplauso. É que a potestade pertence ao conjunto de cidadãos, ao corpo social, à sociedade de homens, organizada sob um governo por ele escolhido ou aceito. Letra E, errado. A escola pandectista considera a administração pública adotada de personalidade jurídica e o ato administrativo recebe o tratamento que era dado ao ato jurídico. Pensamento liderado especialmente por Punchta e Wittgenstein. Letra C, correto. A escola dos serviços públicos considera o direito administrativo como estudo do conjunto de regras disciplinadoras do serviço público. Teve entre seus adeptos Leão do Gait e Gaston Gese. Outras escolas. A escola francesa, também chamada de escola clássica ou legalista, propunha um sentido limitativo ao conceito de direito administrativo, restringindo-o ao estudo das normas administrativas de determinado país. Escola italiana, igualmente adepta de uma conceituação limitada, estendia o direito administrativo como estudo dos atos do Poder Executivo. Seus grandes expoentes foram Lorenzo Meunci, Oreste Ranelletti e Guido Zonobini. Escola do interesse público entendia que a noção fundamental para conceituar o direito administrativo era a ideia de bem comum, interesse público, cuja proteção seria a finalidade última do Estado. Escola do bem público, definida por André Boutchamp, entendia que a noção-chave para a conceituação do direito administrativo seria a de bem público. Escola dos interesses coletivos sustentava que a defesa do interesse coletivo era a base da conceituar o direito administrativo. Escola funcional procurou associar o conceito de direito administrativo ao estudo da função administrativa. Escola subjetiva, defendida por Rui Cirne Lima e José Cretela Júnior, centralizava a conceituação do direito administrativo nas pessoas e órgãos encarregados de exercer as atividades administrativas. Escolas contemporâneas, as escolas mais atuais, tendem a utilizar diversos critérios combinados para oferecer um conceito mais abrangente de direito administrativo, capaz de incluir todas as atividades desempenhadas pela administração pública moderna. Então, gabarito alternativa C. Questão 9, Sebrasco. Acerca do direito administrativo, julga o item que se segue. Para Gaston Gese, defensor da escola do serviço público, o direito administrativo tem como objeto a soma das atividades envolvidas para a realização dos fins estatais, excluída a legislação e a jurisdição. Esta definição é a do critério residual negativo, defendida por Valesco, Frene e de Pietro. A escola do serviço público se desenvolveu em torno de duas concepções. A primeira, cujos principais expoentes são do Gait e Bonardi, considerava o serviço público em sentido amplo, abrangendo todas as funções do Estado, inclusive a judiciária. A segunda, cujo nome mais destacado é Gese. Ao contrário, adotava o sentido estrito de serviço público para compreender apenas as atividades materiais exercidas pelo Estado para a satisfação de necessidades coletivas. Gabarito errado.